Olá, eu me chamo Gilceia, venho aqui para trazer mais um conteúdo para vocês, tá? Sobre esse sistema, né, religioso, né, que está aí, né, que foi levantado por Roma, né, que não foi levantado pelo Cristo, né, foi levantado por Roma porque o Cristo já tinha levantado, né, ele já tinha deixado a igreja dele, né, aqui. Antes dele morrer, ele já tinha deixado a igreja dele aqui na terra, né? Só que Roma achou como melhor, né, dar uma ampliada, né? Aí é uma melhorada, como muitos falam, né? Melhor, né? Mais tem que ter um lugar para as pessoas se reunirem. Então tem que fazer o templo, né? Tem que fazer o templo, porque aonde que as pessoas vão se reunir, né? Só que se você for pesquisar dentro da Bíblia, que ali também contém, né, a escritura, né, não tudo, mas algumas coisas ali, né, tá ali para a gente enxergar. E não tem ali, Cristo ele não pregou, mas muitos dizem que ele não fez templo porque ele não tinha como fazer, porque eles viviam fugindo, né? Tá, mas pelo menos se fosse para construir o templo, entende? Para construir templo para as pessoas se reunirem, Cristo tinha falado, entende? Mesmo que não fizesse naquele tempo, ele deixaria tudo, tudo ali falado para que depois da partida dele, como ele fez, ele antes de partir, ele não deixou muita coisa falada, ele não, ele não ensinou muita coisa para eles. Então, se fosse para fazer, ele tinha falado, olha, quando eu partir, vocês vão fazer um templo, aí vocês fazem assim, 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 tá? Pode fazer um templo lá, né? Botar um nome, né? Mas ele não falou isso. Aí veio os apóstolos. Jesus morreu, mas não, vamos ver os apóstolos. Pode de repente Jesus esqueceu, né? Aí os apóstolos vai mandar fazer, né? Mas eles também não fizeram e também não mandaram ninguém fazer. E nem deixou orientação para que no futuro as pessoas fizessem, né? A gente via muitos deles se reunirem em casas, né? Se reuniam em algum lugar, mas nada de botar nome, nada de botar denominações, né? Era bem uma reunião mesmo, né? Não era 1000 pessoas, né? 500 pessoas, 300 pessoas, não em uma casa, né? Porque era cada lugar, cada casa, eles se reuniam, entende? E aonde você ia, em cada casa, eles estavam lá, né? Estudando, né? Aprendendo sobre a palavra, né? Nada de muita coisa, de muita alegorias, fé e invenção de dança, disso, daquilo, não. E cultos, não. Era só ensino, ensinamento da palavra, entende? E oração, né? E isso não era para ficar toda a vida, não, de ensinamento, não. Ali era aquela reunião e você saía dali e ia fazer uma reunião em outra casa.
se juntado em casa, entende? Porque ali em Efésios fala que é até você chegar, você fica com aquelas pessoas ali até eles chegarem ao entendimento do Cristo, né? Que aqui em Efésios, em Efésios 4, a gente vê que ele fala que é até você chegar ao conhecimento. Depois você solta as pessoas. Você não pode ficar prendendo as pessoas. E para que você seja o pastor, né? Que elas ficam ali debaixo do seu aprisco. Não. Aqui em Efésios 11, né, que ele fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí aqui no 12 fala, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Entende? Então, quando ele fala tendo em vista, né, é por em tempo, né, o aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento, o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, tendo em vista, é como que você há tempo, né? E aqui no 13 ele fala que até que todos cheguemos à unidade de fé em pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então, quando ele fala até, que aqui no 13 ele dá um limite, né? Até que todos cheguemos à unidade de fé. Não é para toda a vida, tem um tempo que você vai ficar com aquelas pessoas ali. Você não vai ficar com aquelas pessoas 10, 20, 30, 50, ela envelhecer ali desde criança até velhinho e você ensinando a ela, não precisa. Entende? Porque quem vai direcionar ela para ir para o mundo, para pregar o evangelho para outras pessoas, vai ser o próprio pastor, que é Jesus, que é lá o Cristo que foi, que morreu por ela, né? Então, no versículo 11, ele fala que ele deu essas pessoas esse dom, não é título, porque muitos têm isso como título, entende? Eles fazem a questão de vocês chamarem ele de pastor. Eles fazem questão de que você não chame nem pelo nome dele, né? Chama ele de pastor, né? De bispo. Oi, bispo. Oi, pastor. Né? Então, quando chega no 12, ele fala, tendo em vista, por tempo, entende? E quando chega no 13, ele fala até limite, até quer dizer limite. É como eu falo para você, você vai até ali na esquina, não passa para lá. Você vai até na esquina, ali na esquina, você vai encontrar com fulano lá. Então eu estou dando um limite para ela ir até ali. Ali ela não vai mais, não passa mais. Entende? Então, aqui ele fala no 13 que até que todos cheguemos. Quando você chega na unidade de fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, solta. Eu não vou prender mais ninguém. Entende? Mas só que eu não quero soltar. Por quê? Porque a pessoa, né? Eu nunca vou deixar ela chegar no pleno conhecimento
porque senão vai dar problema para mim, eu vou perder aquela pessoa, às vezes aquela pessoa tem um dinheirinho, um dízimo gordo, né? Ela ajuda muito na limpando, né, o templo, né? Fazendo ali a obra de Deus, né? Aí eu não vou soltar ela nunca, né? Não, eu que vou ter que limpar, né? Então, eu preciso do dízimo dela para pagar meu aluguel, pagar minha prestação do meu carro, né? Então, quando chega no 14, aqui é em Efésios 4, versículo do 11, eu estou lendo do 11, mas depois vocês lê tudo, para vocês entenderem. Para que não sejamos mais, quando chega no 14, aí fala. Então, no 11 ele dá, que é o que essas pessoas, quando chega no 12 ele fala que é em vista, tá? Quando chega no 13 ele dá um limite de até, né? E quando chega no 4 ele fala para que ele fez isso, para que ele faz isso, né? Para que não sejamos mais meninos inconscientes levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Entende? Por isso é que você não pode ficar toda a vida com aquela pessoa como seu líder, subordinada a ela, né? Aquele sistema, porque você vai continuar sempre menino, criança, que precisa todo dia estar dando leitinho para você e você nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ainda vai ser induzido ao erro. Entende? Então, esse capítulo, esse Efésios, ele 4, você não vai ver eles pregando isso na igreja. Entende? Ele só prega aquele pedacinho lá em cima que fala que ele deu uns para pastores e evangelistas, e isso e aquilo, né? Por quê? Porque aquilo ali, mas o resto ele não fala que quando chega no 13 ele tem um limite, ele não é para você ficar toda a vida, entende? Lá sentado no banquinho, né? Limpando a igreja, né? Para ele, dando dízimo, entende? Oferta todo dia, tá? Então tem um limite para você ficar ali. Quando você chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, pronto, sai, solta. Entende? Então, o sistema religioso que está aí foi criado com que propósito? Quantos templos ou denominação o Salvador criou? Quantos templos, né? O Salvador e denominações, né? O Salvador criou. Ele nos mandou frequentar templo, né? A única vez que ele pregou contra o templo, quiseram matá-lo. E ele se escondeu deles para não morrer, porque não era sua hora. Te ensinaram isso? Ele mandou você frequentar o templo, ele ensinou os seus discípulos a construir templo a fim de acumular o povo em um aprisco. Ele é o único caminho para a vida eterna, nós sabemos, mas ele disse que além de aceitá-lo em sua vida e obedecer o que ele ensinou, era preciso fazer algo mais como complemento, como seguir um líder religioso ou frequentar denominações. Entende? Se ele ensinou isso a gente antes dele morrer, ele falou isso, ele mandou você fazer isso, entende? Então nós temos que rever
o que nós estamos seguindo, pessoal. Nós temos que buscar uma pesquisa mais, né, fazer uma pesquisa do que foi ensinado para nós, né? As escrituras está contida na Bíblia, dentro das alterações, mas não é a Bíblia, né? Como muitos pensam que é, né? Ela é inerrante, ela é a escritura original, né? Só que não procura pesquisar para saber o que aconteceu lá atrás na história, para saber se realmente ela é a original. Entenda, a escritura existe hoje, mas está coberta de cinzas. Para lê-la, é preciso você antes retirar as cinzas. Mas as escrituras sofreu sim transformações. Após a morte do nosso Salvador, vários povos invadiram a cidade de Israel e roubaram tudo que lá se tinha de valor, e com isso levaram também as escrituras que eles tinham. E esses povos receberam, então, nessa escritura, muitas pessoas, e esses povos perceberam, então, nessa escritura, muitas pessoas que a seguiam podia tirar proveito dela e usar a seu favor. Então, aqueles povos que foram lá, roubaram, né? Muitos povos roubaram as escrituras, né? Primeiro foi Babilônia, né? Antes de Roma, há mais ou menos 1000 ou 2000 anos depois, antes de Roma, né? Eles jogaram o templo no chão e roubaram tudo e levaram. Ainda levaram todos os judeus e fizeram eles de escravos. Aí depois de não sei quantos mil anos, foi Roma que foi lá e jogou tudo no chão. Entende? Então, nós vemos que esses povos, eles sabiam que o quanto era poderoso essas coisas para o povo, que eles queriam que o povo ficasse debaixo do poder deles, né? Então, foram lá e tiraram proveito, né? No poder do dinheiro para levantar seu império político e religioso, né? Aí já foi, né, na época de Roma, que eu estou aqui falando do Império Romano que invadiu lá, tá? Introduziram vários costumes e nomes de divindades pagãs nas escrituras, por isso os nomes foram alterados. Então veio Constantino, Calvino, João Ferreira de Almeida, enfim, da escritura, então, ele levantou da escritura, eles levantaram a Septuaginta, né? Da Septuaginta, a Vulgata, atualizada muito pelos católicos de Roma. Você pode pesquisar, né, também sobre isso, né? A primeira versão, né, foi da escritura original foi a Septuaginta, a terceira foi Vulgata, a quarta foi a católica, né, Bíblia, e a quinta Bíblia foi a protestante, né, evangélica. Bom, então as escrituras originais sabemos que foram feitas 4 traduções, correções, afinal, as escrituras originais começaram a ser alteradas
foram passando de diversas culturas e povos, foram preciso ser feito essas coleções, associação bíblica, cada um para a sua língua e cultura, se distanciando cada vez mais da original. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é um órgão de diversos membros, segundo eles, eles especialistas estudiosos da área, tomaram a Septuaginta da versão grega da escritura, e dela que eles têm base de fundamento, e dela que fizeram juntamente com João Ferreira de Almeida tradução e a compilação do livro Bíblia Protestante que nós temos hoje. Daí surgiu Martim Lutero, que fundou o protestantismo evangélico para todos que não concordarem com o que é ensinado pelo catolicismo seguir. Porém, ambos os lados foram criados pelo mesmo grupo de pessoas. Assim, na Grécia, o maior conquistador do mundo antigo, o faraó, o rei Alexandre o Grande, queimou as escrituras originais e fez a segunda versão da escritura, traduzindo do hebraico original para o grego, chamado Septuaginta, feita por 70 anciões, fazendo homenagem aos deuses da Grécia e Egito. Após Constantino, o padre Jerônimo fez a terceira versão. Após Constantino, o padre Jerônimo fez a terceira versão para o latim, a chamada Vulgata, vulgar, popular, Vulgata quer dizer vulgar, popular. Daí surgiu a quarta versão da escritura, chamada Livro Bíblia Católica, e a quinta por Lutero, e padre João Ferreira de Almeida, chamada Bíblia Protestante. Em todas essas traduções e compilações, foi traduzindo rituais e homenagem a vários deuses disfarçadamente, vários condicionamentos mentais para manipular as pessoas. Entenda, portanto, a Bíblia não é a Escritura. Ela contém a Escritura, mas não é. Você deve conhecer o que foi manipulado nela, para quando ler, for capaz de ler não a Bíblia, mas sobre as cinzas, conseguir ler a Escritura que ainda está contigo nela. Então, pessoal, é o que a gente tem que ler com esse cuidado de tirando as cinzas, soprando, tá? E descobrir a verdade dentro dela e deixar de nos iludir. Porque o que nós fazemos é procurar não enxergar, Por causa dessas cinzas que estão nelas, a gente, de vez de dar um sopro para poder tirar ali a cinza, você enxergar a verdade ali, no pronomezinho, num acento, num ponto, uma vírgula. Não, eu passo direto. Quando falou ali na Bíblia, quando eu li ainda agora, em Efésios 4:11, quando chega no versículo 13, que tem o limite, que tem o até, ninguém quer saber do até. Eles pulam até para lá, não enxerga. Eles não entendem
que a palavra até é limite, é limitado, entende? Só que eles não querem saber disso. O pastor não lê esse pedaço para ele, não ensina, não fala com ele que ali há um limite, vocês não vão ficar aqui toda a vida, não. O mínimo que vocês possam ficar aqui é até vocês saber que Jesus é o Filho de Deus. Quando vocês souberem que Jesus é o Filho de Deus e ter esse pleno conhecimento disso, vocês vão embora. Eu sou igual vocês. Sou aluno igual vocês. Eu sou aluno do Cristo. Entende? Eu estou aqui porque ele me deu esse dom de falar com você, de ensinar você, de pregar para você, como Paulo chegou ali, né, acho que o nome dele, gente, eu vou falar um nome aqui, mas eu não sei se é esse, depois vocês procuram na Bíblia. Era Filipe, acho que era para Filipe, o nome do homem, que Paulo, quando estava cego, Anania, era Anania ou Filipe, um negócio assim. Ele chegou e falou para ele, ó, você vai lá, você vai encontrar esse homem dentro de casa e ele vai chegar lá, ele vai orar por você e você vai enxergar. Paulo estava cego, lá em Damasco, lá, que ele viu, né, a Jesus ali. Jesus falou com ele, tudo, que ele estava perseguindo, e ele ficou cego. Aquela luz que ele viu, ele ficou cego. Aí falou, ó, vai lá, e lá você vai encontrar um Filipe, eu acho que é Filipe ou Anania, não estou aqui lembrando do nome não. Mas vocês procuram, tá? Pesquisa. Aí Paulo falou com ele e ele disse, e ali ele falou, você crê, Paulo? Você crê que ele é o Filho de Deus? E o Jesus ao qual você perseguiu, matou, aquela coisa toda, ele é Filho de Deus? Eu acredito, né? Eu creio, agora eu creio, tudo. Então, Paulo, nada te impede de você ser batizado. Aí levou Paulo lá e batizou Paulo, ali tinha um riozinho, ele foi, batizou lá Paulo. E Paulo foi embora, Paulo não ficou ali. Não, agora você é meu pastor. E eu vou ficar aqui todo dia, vou te dar o dízimo, vou te dar a oferta, eu vou te limpar sua casa toda hora e vou fazer tudo aqui por você. Não, agora vai embora, Paulo. Você já chegou, você já teve o pleno conhecimento do Filho de Deus. Pronto. Solta. Então, é isso que é o que Jesus quer. O que ele deixou para nós. O que ele deixou foi isso. Ele não deixou para que a gente ficasse debaixo do sistema feito pelo homem, né, manipulados pelos homens, homens gananciosos, homens, ele mesmo chamou eles de raças de víboras, cão gulosos, entende? Então ele mesmo nunca falou para a gente aprender deles. Ele falou eu sou o pastor, né? Só há um pastor, que é ele era o pastor, ele era o bom pastor, né? Então eu vou ficar até aqui com esse vídeo, peço vocês se gostar, dá um joinha, inscreve aí no meu canal para me ajudar, tá? Que eu tô começando, tá? E tchau!